né? E é comum encontrar aí crianças, gente, com dificuldade na hora de estudar. É ou não é, Zezinho? É verdade, Carol Malta. E a gente sabendo das dificuldades para nossos pais, a gente sabe que o papel nosso é importantíssimo nessas situações de saber lidar, de ter paciência, de estar presente. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicopedagoga Roneida Gontijo, nossa parceiríssima. Roneida, bom dia. Bom dia, minha linda. Seja muito bem-vinda. Fazer um manifesto aqui, Carol Malta. Quando você for em outras emissoras, tem que pedir para a gente aqui a autorização para ir, viu? A gente vê lá na rede social da Roneida, toda hora tá na Globo, Record, tal. Não, não é assim não, nós vamos cobrar os royalties. É porque eles nos acompanham, eles veem Aí que a gente só traz os melhores especialistas Tem um programa aí que só áreas, toca né? top e o nosso aqui só traz top. Tudo bem, Roneida? Bom dia. Tudo ótimo, Tudo certinho? bom dia, tudo ótimo. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Que bom ter você Prazer, aqui. sempre. Roneida, vamos falar sobre, às vezes, essa dificuldade. Você tem uma coisa, e a gente estava até batendo um papo aqui antes, sobre a mesa, né? A importância da mesa. Então, por exemplo, vamos ajudar. Primeiro, tem que ter mesa, não tem? Não tem como estudar sem mesa. Sim. Primeira coisa, né? Estudar em cima da cama, é um complicador. É um espaço, né? Eu acho que tudo tem que ser, de certa forma, programado, planejado, né? Por um lado. Sim. Ali naquele ambiente, né? Onde que a criança vai estudar, ela precisa de ter foco, ela precisa de ter uma tranquilidade, Sim. paz, né? E, de preferência, também ali aquela proximidade com os pais. Na realidade, a mesa que a gente fala inicialmente do estudo, né, a criança está mais ali com ela, mas é aquilo que a gente estava conversando antes. Sim. Até a mesa antes também, ela já pode ser um preparo para Certo. o estudo da criança, através das conversas mesmo, do diálogo, né? Enfim, então o ambiente é muito importante, sim, e um ambiente tranquilo. E até, por exemplo, não poderíamos deixar de falar sobre o ambiente, assim como associando também um tempo para isso. Aí esse tempo é aquela questão de uma rotina, de um horário, saber que este é o horário para estudar. Não se faz mais nada dentro disso. Não se barganha muito esse horário. Isso também é importante colocar como disciplina também, não é, Roneida? Sim, a rotina, gente, ela é importante para todas as pessoas, né? Até nós adultos também precisamos de ter uma rotina, né? E a nossa rotina, quanto mais cedo a gente começa a ter esse incentivo, essa preparação, mais fácil ela fica internalizada no nosso cotidiano, né? Então, para as crianças, a gente pode e deve, sim, já criar uma rotina com elas. Porque vai passar um tempo, quanto mais cedo a gente faz isso como pais, mais rápido a criança vai internalizando aquilo e ela mesma vai se habituando a saber que ela tem que, por exemplo, chegar da escola à tarde, ela vai fazer o lanchinho dela e ela tem o horário do para casa. Ou então vai ser de manhã, então ela acordou, toma o café dela e ela vai fazer o para casa primeiro, né? O deverzinho dela, para depois fazer outras coisas. E assim vai. Aquela rotina é muito importante para a criança, sim. A gente não pode negar isso. Sim. E aí é de acordo com cada família, com cada, né? O padrão de cada um ali, exatamente, né? Porque não existe um horário certo. Olha, criança que estuda à tarde tem que fazer dever à noite. Não, pode ser que de manhã seja melhor para ela, que ela vai aprender melhor. Então, a gente vai aprendendo o ritmo da criança também, vendo aonde ela é mais produtiva. Aí eu pergunto, né, quando você fala assim, porque é o ritmo da criança ou às vezes é o ritmo da família, o ritmo do pai, porque às vezes ele não vai estar ali. Como lidar com isso? Então, por exemplo, uma mãe que o filho estuda à tarde, mas de manhã não vai ter ninguém ali para ensinar o para casa. Como lidar com essa situação que às vezes ele chega agitado, cansado, o ideal para ele seria às vezes de manhã. Como ajudar essa mãe aí, né, esse pai que não tenha... Porque às vezes a criança, tem gente que é matutino, tem gente que já é noturno. Sim. Existem questões assim de, até organicamente falando, né? E existem situações que são reais. E aí, como ajudar? Então, Carol, o nosso corpo tem que se adaptar às realidades. Não adianta a gente falar que é aquele momento, né? Uma criança que produz mais de manhã, é claro que seria o ideal que ela estudasse de manhã, mas às vezes ela não tem ninguém para acompanhá-la. Então, como é que a gente vai deixar uma criança que não tem condições de fazer uma atividade sozinha,
para fazer de manhã porque ela é mais produtiva. Então, uma criança, por exemplo, que você falou, ela chega agitada, ela chega cansada da escola, o que que os pais podem fazer ali para poder dar uma amenizada, uma tranquilizada ali, né? Tem várias coisas que nós podemos fazer, né? Exemplo, alimentação é algo importante, é o momento da descontração, o sentar à mesa, às vezes, com os filhos para poder se alimentar com ele, conversar para saber um pouquinho da rotina, aquilo tudo já vai tranquilizando ele. Um banho depois para relaxar, né? Às vezes ouvir uma historinha, uma música, alguma coisa também que possa proporcionar para ele um momento de tranquilidade mesmo. Relaxamento até, né? E aí depois de feito tudo isso, quer dizer, isso de certa forma pode ser sim uma rotinazinha. Aí vamos pegar. A gente já descansou, o corpinho já está descansado, a mente já está mais tranquila, o pensamento desacelerado. Então agora nós podemos fazer. E isso tudo é o vínculo que eu falo sempre aqui com vocês, da questão da família mesmo, de ter um momento, de se doar, de proporcionar isso para o filho. Aí a gente consegue resultados bem melhores. Aí você falou sobre o pensamento acelerado, né? O doutor Augusto Cury fala muito sobre isso, né? Assim, do pensamento acelerado. E a gente vê que os meninos já, desde cedo, desde ter a idade aí, já estão aceleradíssimos por causa das redes sociais, né? Redes sociais não, dos eletrônicos, né? Porque às vezes os meninos não sabem nem o que é isso. Mas dos eletrônicos, são muitos joguinhos, são muitos atrativos, muita cor, muito som, muito brilho. Aí vai pegar aquele para casa, lápis, caderno, preto, branco. Isso tudo também tem uma condição onde os pais têm que rever até essa forma assim de como iniciar ali com esses eletrônicos na vida dos filhos também, para não prejudicar esse outro lado. É uma questão de olhar um pouquinho à frente, né, Roneida? Serginho, eu tenho refletido muito sobre essa questão, né, das redes sociais. Isso é uma queixa constante que a gente observa dos pais, sim, né? E aí eu tenho percebido o seguinte, muitas vezes os pais estão cobrando algumas coisas dos filhos que eles mesmos não dão conta de fazer. Ou seja, quando eu recebi o convite de vir para cá, eu fiquei refletindo sobre, falei assim, gente, mas muitos pais, às vezes, eles cobram, né, esse momento do estudo dos filhos. Eu quero que o meu filho faça uma leitura toda noite, eu quero que o meu filho se dedique ao tempo de estudo. Mas e o exemplo que esses pais estão dando? Né? Como que será que nós podemos cobrar algo que a gente não está fazendo? Permita-me um parêntese aí também, Roneida, até mesmo na questão do calendário do próprio menino. Porque o menino estuda, por exemplo, pela manhã, aí de tarde, na segunda tem judô em inglês, na terça tem não sei o que lá, a semana toda o menino tem uma rotina quase que de adulto, por causa desse horário. Fica longe de todo mundo o dia inteiro, falta o afeto, o tato, pele, mesa, falta essa comunhão e o pai ainda quer que o menino chegue, agora é a hora do estudo. O menino já está por aqui também, né, de compromisso. Isso também pesa, né? Com certeza, porque, né? Porque não é os pais nada também estão nessa vibe, né? Aqui, e vamos pensar, né? Não é nada atraente, né? A gente sentar, uma criança, pegar e pegar para ler um livro, um caderno. Então, aquilo tem que ser, assim, muito estimulado para ele. Tem que ter algo que, assim... Ou seja, ele tem que ir, de certa forma, com prazer. Acho que nós já falamos aqui alguma vez, algum momento, a respeito da questão da importância do brincar e na alfabetização. Ou seja, a criança, ela realmente, ela tem muito mais prazer e ela aprende mais de uma forma lúdica inicialmente do que você colocar um caderno, um livro ali. Precisa do lúdico. Né? Os jogos, por exemplo, meu filho não gosta de ler. Gente, então tem tantos jogos que vai ali, ele tem que ler, não tem como, até para poder fazer as regras, né, participar do jogo, ele tem que ler nem que seja uma frasezinha. Aquilo já é uma leitura, já é um treino de leitura. Um estímulo, né, para poder... E aquilo, aos poucos, vai automatizando a capacidade de ler melhor. E quando a criança começa a ler melhor, ela realmente consegue fazer mais coisas também, né? E você deve, gente, aqui, participe aqui com a gente, 319-8402-6731, 319, não, acho que eu falei o número errado.
31 98402 9756. Gente, 31 98402 9756. Está ali naqueles cenários paradisíacos. Aqui, eu acho que eu dei o telefone do meu marido, você acredita? Eu dei o telefone do meu marido. Recife, depois de João Pessoa, Paraíba, todo mundo ali, Não, Maceió. mas eu já cheguei, já tem mais de uma semana. 319-8402-9756. Pode mandar sua pergunta, tira sua dúvida. Eu queria entender, por exemplo, pessoal mais velho Roneida. Assim também, Roneida? Eu queria que você tirasse uma dúvida. Por exemplo, tudo depende da idade. Então, uma criança, por exemplo, de 7, uma de 8, uma de 10, essa questão, às vezes, estuda 40 minutos, dá um intervalinho de 15. E como ajudar os pais nesse processo? Porque também nós sabemos que essa questão do cérebro é importante, você ter aquele tempo de reflexão. A gente que é adulto, você vai estudar para concurso, você tem, às vezes, alguns métodos que nos ajudam a dar uma oxigenada maior e uma renovada para aquilo. Como para as crianças aí? Tá. Bom, uma criança, quanto mais nova, é claro que o tempo de atenção dela vai ser muito menor. Sim. Né? Então, é claro que o intervalozinho é importante. Né? Principalmente se for uma atividade que é mais demorada. Então, ela precisa, assim, de ter esse tempinho para poder descansar, levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, enfim. Mas também não pode ser um tempo grande na hora da tarefa. Quando for tarefa, a gente precisa de ter realmente aquele momento ali. O momento agora foco ali, a concentração. O foco. O momento agora é de fazer as atividades, então a gente precisa de terminar essa atividade. Da mesma forma Sim. que a hora de brincar é hora de brincar, hora de estudar é hora de estudar, enfim. Então, assim, os pais têm que ter, sim, essa noção de que é importante, às vezes, o intervalo. E quanto menorzinho, menor é o tempo de atenção da criança. Então, a gente tem que estar atento a isso. Roneida, deixe-me falar aqui porque a gente está fazendo sempre esses contrapontos aqui exatamente para o papai, mamãe, vovô, vovó que estão nos assistindo, todo né? mundo, né? Se identificar. A gente vê aquela ideia assim, os pais pensando, olha, meus filhos são pequenos, então eu vou trabalhar muito porque eles não precisam passar pelo que eu passei, pelas privações que eu passei. Aí eles chegam à fase ali da adolescência, não, ainda continuo trabalhando, porque agora, afinal de contas, eles estão mais autônomos, Sim. mais independentes, já conseguem até ficar em casa sozinho. Aí os pais concluem essa etapa, compram, adquirem ali a casa, o sítio, aquela estabilidade financeira, e aí os filhos... Eu quero fazer o intercâmbio, eu vou casar e etc. E os pais sobram. Hoje, dentro dessa dificuldade, a essa atenção, por exemplo, ao para casa, que é a nossa pauta aqui, você disse aí, desde pequenininho, esse lado também do acompanhamento ali, desde pequenininho, porque os meninos estão indo cada vez mais cedo para as escolinhas. Então, mais cedo, querendo ou não, eles já estão recebendo atividades também para casa. É hora da importância também papai e mamãe saberem que aquele momento é deles e eles não podem fugir. Mesmo que os pais estejam por aqui. Sim. Eles têm que dar essa atenção também. É um problema ali, já no nascedouro, ali na fonte também, não é? Na realidade, eu acho que hoje está faltando essa conscientização realmente dos pais de que resolver ter filho, então eu vou ter que assumir. Né? E às não vezes... Não é só querer ter filho, é ser pai e mãe. Ser pai e mãe. Dá trabalho realmente. Olha, eu digo o seguinte, eu não sei, opinião minha, eu não acho que criar filho dá trabalho. Às vezes, o que dá trabalho é a gente ter que deixar algumas coisas da gente para fazer, para poder ter o tempo. A renúncia, mas se eu resolvi a ter filho... Por que não dar o tempo assim, que é necessário, a qualidade que eu posso dar no tempo que eu tenho disponível? Então, eu acho assim, eu acho que caberia aos pais fazer uma reflexão sobre os seus valores, os seus desejos, os seus projetos de vida, qual que é a responsabilidade que ele tem com aquela criança ali que ele resolveu a colocar no mundo. Então, assim, é um processo de autoconhecimento que eu acredito que seja interessante para os pais fazerem, para realmente eles conseguirem lidar melhor com essa situação. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.